Olá, bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos muito felizes por estar aqui hoje com você. E hoje nós estamos aqui representando a Igreja do Cidade Jardim, né? Estamos abordando aqui o tema nesse trimestre que fala sobre o grande conflito. E para abordar temas dessa magnitude, dessa importância, eu não poderia estar sozinho, né? Eu tenho que estar acompanhado aqui de dois amigos e irmãos que vieram ajudar para que nós troquemos ideias e para que nós possamos compartilhar essas informações maravilhosas acerca da lição. Mas antes de apresentar esse pessoal aqui, eu queria convidar você para seguir a gente nas redes sociais e curtir, para dar uma força aí para a gente nos nossos canais, tá bom? Eu tenho aqui ao meu lado direito o Wendel. Bem-vindo, Wendel. Obrigado, Alexandre. Eu agradeço pela oportunidade. Para mim é uma honra estar compartilhando a palavra de Deus com vocês. É isso aí. E aqui, no meu lado esquerdo, lado direito de vocês aí em casa, o Lorival. Né, Lorival? Estamos aí. Para nós é uma imensa alegria e um privilégio por termos estudado um tema tão importante, a luz do santuário, e aqui estamos para juntos, né, compartilharmos aquilo que estudamos, e o intuito é que com a bênção de Deus, todos nós sejamos aí beneficiados com esse estudo que vem agregar na nossa fé. É isso aí. E para nós começarmos aqui, e antes de adentrarmos nesse tema maravilhoso, o Lorival vai nos dirigir uma oração rapidamente. O tema da lição de número 8, a luz do santuário. Oremos. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, louvado e exaltado seja o teu nome. A nossa gratidão pelo privilégio de que o teu evangelho chegou até nós, nos alcançou. E aqui estamos agora para recapitularmos essa lição, à luz do santuário. Para tanto pedimos a luz do teu santo e bom Espírito, dando-nos, ó Deus, o discernimento necessário, dando-nos a bênção da compreensão, para que através desse estudo sejamos edificados na fé. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Lorival, você já entrou aí no tema da nossa semana, que fala sobre a luz do santuário. Que mensagem isso traz para a gente? Nesse estudo, eu entendi o tema da lição aqui em dois âmbitos. Primeiro, a luz do santuário. E a ilustração que temos aqui é um homem subindo uma escada rumo ao compartimento do Santíssimo. Então, dentro do santuário, na parte, ele era dois compartimentos, havia o pátio e dois compartimentos do santuário. O lugar santo, o primeiro compartimento, e o Santíssimo. Lá no Santíssimo, a presença de Deus, a glória de Deus era uma luz, o Shekinah. Brilhava ali constantemente. Era a luz da presença de Deus. E também, Alexandre, Alexandre e Wendel, um outro âmbito aqui da lição, é a luz da interpretação dessa doutrina tão importante dentro das Sagradas Escrituras. Porque era um tema que até então não era abordado, o tema do santuário. E nós vemos que um grupo de pessoas ali, de estudiosos, receberam uma luz divina, a orientação do Espírito Santo, e compreenderam que esse tema do santuário, dele, deriva outras doutrinas. Ele vem para ser uma base, um apoio de outras doutrinas de suma importância. É verdade. Tanto que o verso para memorizar, que está em Hebreus, no capítulo 8, versos 1 e 2, diz o seguinte: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. A mensagem central desse verso, ela vem nos trazendo o conhecimento específico de que existe o santuário celestial, né? E que esse santuário não foi erigido por homens, né? Com base nisso, Lorival, podemos então afirmar que a visão de 1844, logo após o grande desapontamento, apontava para esse tabernáculo, para esse santuário celestial. Exatamente. Aqui nós vemos que a carta aqui de Paulo aos Hebreus deixa muito bem claro que toda essa visão apontava para um santuário no céu.
E o texto deixa claro, como você leu, foi erigido não por mãos humanas, mas o próprio Deus erigiu esse santuário. Então o santuário no céu, ele é real. A Bíblia assim nos diz. Quando que ele foi erigido? Nós não sabemos. A Bíblia não menciona a data, o período da história que foi erigido esse santuário no céu. E não sabemos se foi por ocasião do pecado de Adão e Eva, que a partir do momento que pecaram, havia necessidade de um Salvador, de um ministério em prol da remissão dos pecados deles, né? E da salvação. Ou também pode ser quando surgiu o pecado lá no céu. Não sabemos. Isso daí não temos, então não é um tema assim para a gente se aprofundar. Quando que foi erigido? Se foi quando surgiu o pecado no céu ou foi quando surgiu o pecado na terra? Fato é que existe um santuário celestial. É isso. E depois do apontamento aqui, Wendel, de 22 de outubro de 1844, foram que as pessoas começaram a estudar acerca disso e se deram conta Sim. de que aquele evento que eles estavam aguardando, na verdade, não se tratava da volta de Jesus, Sim. mas se tratava ali de um evento no santuário. Sim. Eles estavam certo na questão da data, mas estavam errados na questão do evento, né? A gente vê que Deus não deixa as pessoas, o seu povo ficar nas escuras, né? A gente vê também que um milerita chamado Irã Edson, né? Ele depois, logo após o desapontamento, ele estava ali, então foi consolar alguns outros mileritas ali, e pela manhã ele estava passando pelo milharal ali, e Deus então mostra ali uma visão ali no céu, mostra Senhor Jesus passando do santo para o santíssimo. Então a gente vê ali, a partir daquele momento, então, depois em 1863 ali, a igreja foi estabelecida, esse movimento profético que é a igreja adventista do sétimo dia foi estabelecida, e ali os nossos pioneiros começaram a estudar afinco, tanto Daniel como o livro de Apocalipse, e tiveram a revelação, tiveram essa luz aí do que está acontecendo, porque na realidade estava tendo um juízo de prévio de vento que está acontecendo hoje, que estreou em 22 de outubro de 1844. Exatamente. Então, tudo apontava para esse grande evento aí, no Santuário Celestial, Jesus passando do lugar santo para o Santíssimo, dando início ali a esse processo de purificação. Nós vamos passar já aqui para a parte de domingo e vamos falar sobre esse Santuário Celestial. Antes de mais nada, eu gostaria só de fazer um comentário aqui, Alexandre, sobre esse quadro aqui comparativo, né? A gente viu aqui que a lição traz aqui sobre o Daniel 7. Dois paralelos ali, né? Isso. Esses dois paralelos, tanto no capítulo de Daniel 7 e no capítulo de Daniel 8. A gente vê ali que parece alguns animais, algumas figuras ali, e no caso ali do Daniel 7, a gente vê o leão, que representa ali o Império Babilônico, a gente vê o urso, que representa o Império Médio-Persa, e a gente vê o leopardo, que representa o Império da Grécia. E um quarto animal aqui, a Bíblia relata em Daniel 7, que era terrível esse animal, né? E dele saía 10 chifres. E desses 10 chifres saía um chifre. E esse chifre, ele atacava o santuário celestial. Isso no Daniel 7. No Daniel 8, a gente vê também algumas figuras. Já não existe mais a Babilônia, já não existe mais a figura do leão. Mas aí, no caso, existe a figura do carneiro, que representando a Medo-Pérsia. A figura do bode, representando a Grécia. E o chifre pequeno aqui, que saiu daquele terrível animal ali do capítulo 7, representando ali a Roma, né? O Império Romano. Então, e aí também no capítulo 8 mostra também esse ataque ao sacrifício de Jesus, a intercessão de Jesus, ou seja, colocando um outro sistema intercessório, ou seja, um ataque direto contra o santuário celestial. Esse paralelo é muito importante porque ele nos remete à verdadeira natureza da purificação do santuário, que é o juízo investigativo pré-advento, ou seja, antes da volta de Jesus. E nos aprofundando no tema do santuário celestial, vamos ler Êxodo 25, 8, 9, 25, os versos 8 e 9. Vamos procurar aqui. E nos diz o seguinte: e farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar.
para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Ainda tem o verso 40 aqui, vamos ler rapidamente. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Com base nessas passagens, quais são esses santuários? Qual conexão existe, com base nessas passagens, entre os santuários celestiais, entre o santuário celestial e o santuário terrestre? Lorival, a essência desse verso, ela nos aponta aí para dois eventos que são semelhantes. Exatamente, Alexandre. E para que entendermos melhor, eu vou pedir para que o Wendel leia para nós Hebreus capítulo 8, do verso 1 até o 6. Nós vimos aqui Deus dando uma ordem a Moisés de como deveria ser construído o santuário. Todas as instruções. Todas as instruções. O que diz Hebreus, Wendel? Diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. Não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tantos dons como sacrifício. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que foi lhe mostrado no monte. Verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também, mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Muito bem, Wendel, e muito bem, Alexandre. Nós vimos aqui que, como a leitura que o Alexandre fez no livro de Êxodo, Deus dando uma ordem para Moisés de como deveria ser construído. Deu todas as medidas, tudo o que deveria ser feito minuciosamente, os detalhes de como deveria ser construído esse santuário aqui na terra. E como nós vimos a leitura do Wendel lá no livro de Hebreus, o santuário terrestre era uma maquete do santuário celestial, daquele que existe no céu. Então isso daqui é real. E embora algumas pessoas fazem aí, digamos assim, se torna um pouco confuso. Por quê? Porque muitas vezes estudam apenas o Novo Testamento. Assim como nós vimos aqui as profecias de Daniel, elas, para entendermos melhor, temos que estudar as profecias de Apocalipse. Também para entendermos a doutrina do santuário, não tem como só estudar Hebreus, temos que estudar também Êxodo, Levítico, e aí então a gente há um vislumbre do que realmente é essa importante doutrina. O santuário terrestre, Deus disse, olha, para construir um santuário para que eu habite no meio do meu povo. Ali era o ponto de encontro de um povo pecador com o Deus Santo, o Deus de misericórdia que perdoa pecados. Então, quando alguém ali cometia um pecado, vamos pegar aqui um exemplo, o Lorival. Digamos que o Lorival vivesse lá na época do antigo Israel. Lorival cometeu um pecado. E agora, como fazer? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então eu merecia morrer. E como então me livrar desse pecado? Pegava um cordeirinho, levava lá no santuário, e ali no pátio do santuário esse cordeiro era imolado. Ou seja, o animal inocente, antes porém, o Lorival iria colocar a mão sobre a cabeça daquele animal inocente, o cordeiro, que era um símbolo, aquele cordeiro apontava para Cristo Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu colocava a mão e confessava o meu pecado. Simbolicamente, o meu pecado era transferido para aquele inocente. E o inocente morria no lugar do culpado. O sacerdote pegava ali um pouco daquele sangue, passava ali no altar de bronze, no altar de ouro, e pouco daquele sangue ele espargia na cortina que separava o lugar santo do santíssimo. Então aquele pecado era depositado ali. E pelo olhar da fé,
o Lorival então voltaria para casa agora perdoado. O inocente havia morrido e o pecado então estava lá depositado, registrado lá no lugar do Santíssimo. Então, da mesma forma, isso daí era uma maquete, uma forma dinâmica, uma pedagogia de Deus para que as pessoas entendessem algo muito maior. Então, o cordeiro, Alexandre, representava Cristo Jesus. Todos os símbolos do santuário apontavam para Cristo. O candelabro, a luz do mundo, os pães, o pão da vida, o altar ali, as nossas orações que sobem, e o sacerdote fazia esse trabalho de intercessão entre eu, pecador, e Deus. Ali no compartimento, no segundo compartimento, no Santíssimo, o Shekinah, a presença de Deus sobre a arca da aliança, ali, o propiciatório, ali a glória de Deus se manifestava dia e noite ali. Então, o sacerdote também era um representante de Jesus. Ele fazia mediação entre o pecador e o Deus Santo. E pelo olhar da fé, voltava para casa purificado do pecado. De forma semelhante, então, nós vemos que isso daí, o sacrifício do cordeiro que apontava para Jesus, esse ritual terminou. Já se cumpriu quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. Porém, o serviço do sacerdote, o serviço de mediação, esse continua em vigor lá no céu. Ok? Jesus está no santuário, Jesus está hoje no intercedendo santuário, por todos intercedendo nós. por Vamos todos amarrar algumas pontas então aqui diante do seu comentário. Lemos aqui que Moisés construiu o santuário segundo a orientação de Deus, seguindo um modelo. Se está seguindo um modelo, então já existia um santuário. Exato. Né? Porque segundo o modelo que eu estou te dando, né? Então já existia ali um santuário, certo? E conscientes agora de que existia o santuário celestial já, podemos dizer então que ao terminarem aqueles 2.300 dias em 1844, quando nos é dada aquela visão de Jesus passando do lugar santo para o Santíssimo, então se tratava realmente de um evento no santuário celestial. É isso? Sim, é isso. E o que mais me fascina, Alexandre, é o seguinte, saber que Jesus está agora, nesse exato momento, a interceder por mim e por todos nós. Né? E por mais que eu sou um pecador, e quando eu chego até Ele, com arrependimento, com confissão, Deus ele chega até nós com a misericórdia e com perdão. E naquele momento que ele vem com perdão, ele tira então ele tira aquele pecado ali registrado ali nos livros das obras ali e coloca meu nome de novo ali escrito no livro da vida. Então esse ministério de Jesus ali no santuário para nós é essencial. É essencial, porque isso nos mostra que há um intercessor entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Ainda falando do santuário, existia um período, né, todos os dias existia um serviço no santuário. Né? Esse ritual que nós acabamos de comentar aqui, eles eram rituais diários. Mas existia um dia especial no ano em que o santuário se movimentava intensamente. E esse dia era o dia da expiação. Por que esse dia, já estamos ali na parte de segunda-feira, era um dia tão importante para o povo de Israel? Para nós compreendermos melhor, nós vamos fazer duas leituras aqui. Você pode acompanhar na sua Bíblia o livro de Levítico, no capítulo 16. Nós vamos ler o verso 21, 29 e 34. Capítulo 16, você pode procurar aí na sua casa. Nós vamos ler o verso 21, 29 e 34. Diz o seguinte: Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto para que mão de um homem à disposição para isso. Pela mão de um homem à disposição para isso. O verso 29. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós.
E o verso 34, isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação, uma vez por ano, pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados, e fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Aí nós temos uma segunda leitura, que vai estar no livro de Hebreus, no capítulo 9, né? Isso. O verso 23 e 28. Diz assim: é necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purifiquem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestes com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Verso 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes como sumo sacerdote. Cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por toda para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Verso 27. E assim, como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que lhe guardam para a salvação. Então, Lorival, nós vemos aqui que existia uma expectativa muito grande para o dia da expiação entre o povo de Israel. Qual era a importância desse dia para esse povo? Tremendamente importante, Alexandre e o Wendel. Nós vemos aqui que, como foi dito, todos os dias eram oferecidos sacrifícios. Porém, os sacerdotes, o ritual começava ali no pátio, onde era sacrificado o animal, a pia onde lavava, purificava, e um pouco daquele sangue colhido era levado então para dentro do primeiro compartimento, que era o compartimento santo. Ali fazia-se os rituais e simbolicamente aquele sangue do animal era espargido no véu, depositado ali. No segundo compartimento, no Santo dos Santos, ou também conhecido como Santíssimo, ali, apenas uma vez por ano, entrava o sumo sacerdote para fazer a expiação de todos os pecados. Ou seja, era feita uma purificação no santuário. Agora, para que esse sumo sacerdote adentrasse na presença de Deus, ele tinha que fazer uma purificação, primeiramente, de si próprio. Ele se purificava, lavava suas vestes, pedia perdão, se reconciliava com Deus, oferecia o seu sacrifício. Ele tinha que estar completamente sem pecado. E todo o povo, esse dia era conhecido como Yom Kippur, o dia da expiação, uma vez por ano. Todo o povo de Israel se purificava. Havia jejum, havia consagração, arrependimento dos pecados, o pedido de perdão era uma reconciliação total com Deus. Aquele, porém, que dentre o povo não se arrependesse, não se purificasse, ele era banido do seu povo. Esse sumo sacerdote, para entrar no segundo compartimento, ele tinha que estar completamente isento de pecado. Primeiro, se ele chegasse na glória de Deus, na presença de Deus do Shekinah, em pecado, ele morria, ele não resistia. Um outro ponto, ele representava também Cristo Jesus, que nunca pecou e está agora no segundo compartimento. A partir de 1844, ele entrou no Santíssimo e está fazendo essa expiação. Um Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, que nunca pecou. Essa era a representação. Também nesse ritual todo, 2 bodes eram levados até o santuário, lançava-se sorte sobre eles. Um era o bode ao Senhor, representava ali o Jesus Cristo. Esse era morto, como Jesus foi morto na cruz do Calvário. O sangue desse animal, desse bode, também era feito o ritual ali nos altares de bronze, de ouro, e também espargido, purificando. E um outro bode era conhecido como o bode Azazel, ou o bode emissário. Esse animal, ele tinha uma outra representação. Ele representava Satanás. Então, quando o sumo sacerdote entrava dentro do Santíssimo, fazia ali todo aquele ritual de purificação, toda a limpeza, a faxina,
ele colocava a mão sobre a cabeça desse bode Azazel, confessava os seus pecados, era transferidos para ele. E o bode Azazel, representando Satanás, é revelado, né, a transferência do pecado, revelando a sua responsabilidade pelo pecado de todo o povo. E esse bode, então, era enviado para o deserto e lá abandonado. Nunca mais ele iria retornar para o povo ali de Israel, dentro do arraial de Israel. E ele era deixado lá para morrer. Então, ele representava o quê? Satanás e a sua responsabilidade de levar o povo a cometer pecado. Então, uma vez por ano, era feita toda essa expiação. E como eu disse a princípio, como era aqui uma maquete, era uma forma pedagógica para que o povo compreendesse um trabalho muito maior. O sacerdote, o cordeiro, todos os símbolos ali apontavam para Cristo Jesus, o trabalho que ele faz de intercessão por mim e por você. A morte, como foi dito aqui já, o ritual do sacrifício do animal inocente, do cordeiro inocente representando Cristo, isso daí foi consumado na cruz do Calvário, onde o véu do santuário foi rasgado de cima a baixo, sem o auxílio de mãos humanas, escancarou-se o Santíssimo, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. A partir daquele dia, todos tiveram a visão do que acontecia, porque cessou o sacrifício. O sacrifício perfeito foi consumado. Jesus disse para o Pai lá na cruz, está consumado. Então, não havia mais necessidade de cordeiros, de símbolos apontar para Jesus Cristo, porque o sacrifício perfeito já foi feito. Então, agora o trabalho dele continua como um sumo sacerdote e a lição vem trazendo mais detalhes sobre isso. Então, em suma, estamos dizendo aqui que o Senhor nos credenciou na cruz do Calvário a termos acesso ao lugar santíssimo, né? Mas é necessário que nós o aceitemos. O que acontecia com quem não aceitava? Né? Naquele dia da expiação ele era colocado fora, era banido do meio do povo, né? Não tinha esse sentimento de arrependimento, de se humilhar. Então é interessante que todos esses rituais eles apontam e apontavam, né, para Cristo Jesus. E hoje nós temos, Wendel, Jesus no céu intercedendo por nós, fazendo o trabalho que aqui na terra o sumo sacerdote fazia pelo povo de Israel. Isso. Alexandre, a gente vê, como bem explicado, como o Lorival falou ali, a gente vê a purificação ali feita pelo sumo sacerdote ali. Enquanto havia esse trabalho ali dentro do Santíssimo, o povo ali então estava em jejum, estava com o coração contrito ali esperando, né? E hoje Jesus está lá, no santuário celestial. Jesus está lá purificando os nossos pecados, intercedendo por nós também. E nesse momento, a gente tem que ficar num processo de santificação. Uma vez que eu fui justificado, agora eu estou no processo de santificação, até quando Jesus terminar o trabalho de purificação e voltar, e nós todos subindo junto ao céu com ele. Tá certo. Então, nós temos que entender alguns contextos aqui dentro. Mas se nós formos nos aprofundar em temas específicos, vamos estourar aqui o nosso tempo. Mas diante disso, nós sabemos que Jesus hoje intercede por nós, né? Ele está ali intercedendo por nós junto ao Pai no lugar santíssimo. Mas esse papel ele vai se inverter uma hora, Lorival. Ele vai parar ali de interceder por nós e no momento apropriado o juízo vai chegar, né? E é sobre isso que vem falando a parte de terça-feira. O juízo chegou. Nós vamos acompanhar uma leitura rápida aqui no livro de Daniel, se você puder abrir sua Bíblia em casa. Deixa eu me localizar aqui também. Aproveitar que você está procurando em casa e eu estou procurando aqui também. Daniel, capítulo 7. Você achou aí, Lorival? Sim. 7, 9 e 10, você pode ler para a gente? E continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriu-se os livros. Nós temos uma segunda leitura que vai confirmar
a semelhança entre Daniel 7 e Apocalipse, agora 14, no verso 6 e 7. 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. E a cada nação, e tribo, e língua, e povo, e dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas, que tem, né? Isso. O Wendel, então, chegou a hora do juízo. Né? Jesus agora, ele passa do papel de intercessor ali no lugar santíssimo para aquele que veio julgar. E a Bíblia deixa claro que Deus há de trazer juízo sobre todas as obras, em Eclesiastes 12, 14, e até as que estão escondidas, quer sejam boas ou más. É isso mesmo, Alexandre. A gente sabe que até tudo está sendo registrado. Os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas palavras, está tudo sendo registrado ali nos livros, ali no céu, né? E a gente vai passar por esse juízo através desses livros, e a gente vai entender mais para frente aqui que a base sobre esse julgamento é a lei de Deus. Agora, mas por quê? Alguém pode estar perguntando, mas por que existe esse juízo? Para que serve esse juízo, sendo que Deus é onisciente? Deus sabe todas as coisas. Esse juízo, irmãos, não é por causa que Deus para Deus, porque Deus sabe mesmo todas as coisas. Esse juízo é para os anjos, porque os anjos, eles não são oniscientes. Os anjos não sabem todas as coisas. Eles não sabem o que está passando com nós aqui na Terra. Ou seja, isso aí é para ficar claro para o universo que Deus é justo, que Deus não é um governo fascista onde a pessoa é condenada, onde a pessoa é presa, onde a pessoa é presa, uma pessoa é condenada ali, ou seja, na surdina ali. Sem mostrar o verdadeiro motivo, a verdadeira Sim. causa. Injustamente. Na palavra de Deus é tudo esclarecido, né? Tudo esclarecido, ou seja, para não criar nenhuma dúvida ali perante os anjos ali, uma vez que o anjo ali, o Lúcifer, colocou em xeque ali o caráter de Deus. Nós sabemos aí que quando Jesus voltar, será destinado ali a recompensa, né, para todo mundo conforme as suas obras. Lorival, o que isso tem a ver com Mateus 25? O que nos traz como mensagem ali aquela parábola das 10 virgens? Mateus 25 deixa claro que Deus é um Deus de amor, de misericórdia, de bondade, mas também é um justo juiz, como foi bem colocado aí pelo Wendel. Deus, ele é justo e vai chegar um momento que vai fazer justiça. Na parábola das 10 virgens, estou com a minha Bíblia aqui aberta, que está em Mateus capítulo 25, do verso 1 até o 13. Nós não vamos ler todo, porque é um trecho, assim, são vários versículos, tomaria aqui tempo, mas é muito conhecido de todos nós essa parábola das 10 virgens. Aqui relata que 10 virgens estavam ali aguardando o noivo para o casamento. Interessante que as 10 tinham as suas lâmpadas nas mãos. E a pergunta que eu faço, lâmpada na Bíblia representa o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, elas tinham a Bíblia. Elas tinham o conhecimento da volta de Jesus. E tem pessoas que confundem, acham que, não, 5 eram prudentes, eram cristãs. As nécias, ou tem tradução que diz as loucas, as outras 5, eram pessoas ímpias. Não, meus queridos, não eram. Aqui, todas as 10 tinham a palavra de Deus na mão. Todas as 10 aguardavam o noivo, elas tinham a convicção e a esperança da volta de Jesus. As 10 tinham azeite, que as lâmpadas estavam acesas. Porém, relata aqui que o azeite de 5 delas não era suficiente. E com a espera do noivo, ele tardou, e com a espera, o azeite terminou e apagou-se a chama. Todas elas dormiram. Porém, quando alguém avisou, o noivo vem aí. 5 tinham as lâmpadas acesas, tinham o azeite suficiente nas suas candeias, nas suas lâmpadas, nas suas lamparinas. As outras 5 não. E as 5 então, olha, dá-nos do teu azeite para que nós também, não tem como.
olha, não tem como nós darmos do nosso azeite. É necessário que vocês vão buscar, vão comprar. E enquanto o noivo chegou, aquelas 5 que estavam preparadas adentraram e a porta se fechou. O que nós podemos tirar de lição daí, meus irmãos? O azeite é o símbolo do Espírito Santo na Bíblia. E o Espírito Santo, o que o Alexandre, o que o Wendel tem, a porção que eles têm do Espírito Santo, não tem como fornecer para o Lorival. Não tem como. Eu não posso pegar do Espírito Santo deles. Eu tenho que buscar direto na fonte. Então, nós estamos aqui aguardando o noivo. A promessa que ele viria começa lá no Antigo Testamento. O próprio Enoque, Judas, fala sobre isso. O Enoque já falava sobre a segunda vinda de Jesus. Anos e anos têm se passado, embora que hoje nós estamos muito mais perto do que nunca. O fato é que muitos dos nossos irmãos, por falta de buscar o poder do Espírito Santo, a comunhão diária, através da oração, do estudo da palavra, e se fortalecendo, trabalhando, é isso que mantém a nossa chama da fé acesa. E buscando em Deus, pedindo diariamente pelo batismo, pela porção dobrada do Espírito Santo na nossa vida. É isso que vai nos manter, mesmo em tempo de escuridão. Porque aqui, diz aqui que já era noite, virá um tempo de trevas espirituais nesse mundo. Mas aqueles que estiverem cheios do Espírito, esses permanecerão firmes, preparados para aguardar o noivo, que aponta para Jesus Cristo. E muitos, infelizmente, a luz vai se apagar e depois que fechar a porta, que representa aqui a porta da graça, não tem mais o que fazer. Então a oportunidade nossa é hoje. E eu faço um apelo a você, meu querido irmão, minha querida irmã. Busquemos hoje, enquanto há tempo, busquemos o batismo diário do Espírito Santo. É isso que vai nos manter com a chama acesa. Ainda que demore o noivo, ainda que a volta de Jesus demore um tempo, não sabemos quanto tempo ainda vamos aguardar. Mas é isso que vai manter a chama da nossa bendita esperança acesa. E também aponta o quê? O juízo. Quando ele vier, tarde demais para buscar o Espírito Santo, para buscar o perdão, para buscar a reconciliação. Fechou a porta da graça, não tem mais o que fazer. Aí já é um outro assunto, que é o selamento. Quem já está selado, quem foi salvo, aproveitou a oportunidade, e a oportunidade que nós temos é hoje. Pode ser que Jesus demore ainda alguns anos, décadas, talvez um século, eu não sei, nós não sabemos. Ele não disse o dia e a hora. Mas, e para mim? Pode ser que a porta da graça se feche a hora que eu estiver retornando para minha casa. Pode acontecer alguma coisa e fatalmente eu morrer, ou seja, fechou a porta da graça. Então a oportunidade que nos é dada é hoje. É isso aí. Nós vimos aqui também que houve uma certa distinção, uma certa diferença de tratamento entre o noivo e aquelas virgens que ali estavam. Por que isso ocorreu, Wendel? Aqui o Lorival enfatizou bem, é uma questão de justiça. Né? Ele veio buscar quem estava preparado. E as 5 que estavam preparadas, elas foram. Né? Seria injusto que levassem todas, as que não estavam preparadas ali, elas receberam conforme as suas obras. Então ali mostra mais uma vez o caráter justo do Senhor Jesus. Nós vamos avançar aqui, o nosso tempo já está correndo. Nós temos uma boa notícia no lugar santíssimo, Wendel. Qual segurança e qual convite nós temos em Hebreus 4,14? Nós discorremos aí sobre esse tema. O que nós temos de boa notícia ali no santuário? Vamos fazer eu vou fazer essa leitura aqui e vou passar para o Lorival. Okay. Aí que a gente trocamos aqui na questão. Sim. Eu vou ler a leitura de Hebreus, está em Hebreus 10, capítulo 19 a 22. Já foi lido já? Vamos ver. Não, ainda não lemos. Ainda não. Eu leio então Hebreus 4, do 14 ao 16. Isso. Então vamos lá. Hebreus capítulo 4, do verso 14 ao 16. Acompanhem conosco a leitura. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão.
Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Agora o capítulo 10, no livro de Hebreus, no verso 19 ao Você está com 22. ela aberta aí, Lorival, já pode ler ele também? 10, 19 e 22. Tendo, pois, irmãos, Vai indo. intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus e pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo esse grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então nós temos, a boa notícia é que nós temos um sumo sacerdote que está intercedendo por nós no santuário. Isso daí faz toda a diferença. Estávamos trocando informações ontem e as pessoas elas costumam achar que na cruz do Calvário a salvação, o trabalho de Jesus, o serviço do Senhor termina na cruz. E na verdade não. Ali ele iniciou o trabalho, né? Porque ali então ele vai para o templo celestial e ele adentra do lugar santíssimo e agora existe um serviço diferenciado ali. Ele começa a interceder por todos nós. Alexandre, isso é muito bonito. Uma obra depende da outra. Se Jesus tivesse apenas morrido lá na cruz do Calvário e parado ali, não continuado o seu trabalho no céu, nós continuamos pecando depois da morte de Jesus. Sim. Nós somos pecadores. Então, comprometeria a nossa salvação. Ali foi necessário. O inocente morreu no lugar do culpado. Pagou o preço com o seu próprio sangue. Ali, o sacrifício foi feito, perfeito, uma única vez e para todo sempre. Porém, o trabalho dele continuou no céu. E ele a boa notícia é essa. A boa notícia é que Jesus hoje está no santuário intercedendo por mim e por você. Assim como lá no Antigo Testamento, cada pecado que era cometido, havia necessidade para ser perdoado, e lá, a todo aquele ritual do Cordeiro, hoje, quando nós pecamos, o Cordeiro de Deus já morreu por nós na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás. Porém, baseado com fé nesse sacrifício e no trabalho sumo sacerdotal de Cristo, nós podemos chegar com confiança, como nós vimos aqui. É com confiança. Isso daí é lindo, porque Deus ele fez tudo e continua fazendo para nos salvar. Então, olhando por esse âmbito, Alexandre, Wendel, e você que está nos acompanhando aí na sua casa, eu acredito que é muito mais fácil nós nos salvarmos do que nos perdermos. Porque tudo está sendo feito pelo próprio Deus. E Deus tem prazer. E quando eu chego diante dele, quando eu me coloco de joelho no meu quarto, ou lá no meio do pasto, onde quer que eu esteja, arrependido do meu pecado, e eu confesso esse pecado a Deus, a Jesus Cristo ali, Jesus pega esse pecado e apresenta diante do Pai agora, e ele diz, olha, o Lorival pecou, mas ele se arrependeu. E aí entra a justiça de Deus. A justiça divina não é só uma justiça punitiva, muito pelo contrário, é uma justiça também que nos liberta. E Jesus chega, olha, onde o Lorival caiu, eu passei de pé, eu venci por ele. E agora, o meu sacrifício perdoa o pecado dele. A minha justiça é creditada a ele. Então, a vida perfeita que Cristo viveu, na sua justiça perfeita, é creditada a mim. Ou seja, eu venço pelos méritos de Cristo Jesus, sabendo que não há nenhum mérito da nossa parte. Então, Jesus já morreu. Jesus está intercedendo por mim e por você, continua trabalhando em nosso favor. O único ser no universo capaz de tirar a minha ou a tua salvação, somos nós mesmos. Só quando eu rejeito, quando eu chego e digo, através das minhas atitudes, através das minhas
da minha falta de fé, da minha negligência espiritual. É quando eu chego para Jesus e digo para ele, olha, eu não quero. Eu não estou interessado na tua morte, no teu trabalho sumo sacerdotal, na tua justiça que me justifica, me torna justo, embora sendo falho e pecador, mas arrependido, confessando meus pecados. Eu me torno justo pela justiça de Cristo, pela vida perfeita que ele viveu, que é acreditada a mim. É imputado a nós. É imputado a nós. Só quando eu rejeito isso, para mim não ser salvo. Por quê? Jesus fez e continua fazendo. Portanto, por maior que seja o teu pecado, por mais grave que seja, a misericórdia, a bondade de Deus, o desejo de te salvar, de te perdoar é muito maior. Portanto, chegue com confiança hoje diante do trono de graça, ajoelhado, confessa o teu pecado, busca o arrependimento. Ah, mas se eu não me arrependi? Peça ao Espírito Santo que faça isso por você, porque a obra do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai te levar ao arrependimento. Peça, clame a Deus em arrependimento, confesse o teu pecado, na certeza que você será perdoado. E muitas vezes, só um complemento aqui, às vezes tem pessoas que se arrependem, confessam o pecado, e depois, lá na frente, ele coloca ali um ponto de interrogação. Mas será que Jesus realmente me perdoou? Será que eu fui perdoado por Deus? Não tenha dúvida disso. Isso daí é obra do inimigo para levar-nos a duvidar da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela é perfeita, ela é imensa e é capaz de cobrir qualquer pecado nosso, desde que haja arrependimento e confissão. Amém. Tudo isso é muito lindo. O sangue do Senhor Jesus, ele nos propicia. Tudo isso através de nós aceitarmos o seu sacrifício, de nós aceitarmos o perdão que ele nos proporciona. Existe um texto aqui, Wendel, que fala o seguinte, nesse contexto ainda do grande conflito, o Lorival acabou de tocar nesse assunto sobre Satanás tentando ali o tempo todo nos levar para uma outra direção. Apocalipse, no capítulo 11, no verso 19, diz o seguinte, Apocalipse 11, no verso 19. Você pode acompanhar conosco aí. Diz assim, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Wendel, nesse contexto do grande conflito, por que essa visão é importante? E de que modo ela conecta a lei com o evangelho? De que modo nós conseguimos conectar lei, salvação, lei e graça? Como isso é possível? Como você acabou de ler, ali no santuário, ali foi mostrado ali que os 10 mandamentos estão ali dentro da arca ali. Foi mostrado a arca da aliança ali. Então, quer dizer, se há uma norma, ou seja, vai ser uma norma de julgamento ali. A lei de Deus vai ser uma norma de julgamento. Porém, eu não sou salvo pela lei. A lei só me mostra onde eu errei, só me mostra o pecado. Eu vou ser salvo unicamente pelo sangue de Jesus Cristo no Calvário, quando nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Mas uma vez salvo, eu vou andar nas boas obras. É o quê? É fazer a vontade de Deus, é seguir os mandamentos de Deus, é fazer as coisas boas aqui que nós aprendemos na palavra de Deus. É isso. Então, quando a gente vê a lei de Deus, o inimigo ele quer muito, muito atacar a lei de Deus. Falar que a lei de Deus já foi, ela foi abolida, né? Que a gente não precisa guardar a lei de Deus. Claro, a gente não precisa guardar a lei de Deus para ser salvo, mas quando nós somos salvos, nós guardamos a lei de Deus em questão de amor. Porque Jesus fala assim lá em João, né? Aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. E nós estamos passando nesse processo de santificação. Da mesma forma que Jesus agora está no santuário celestial, nos purificando dos pecados, nós estamos passando aqui no processo de santificação. Guardando seus mandamentos, fazendo a sua vontade aqui na terra. Ou seja, as minhas obras elas não me salvam, de forma alguma, né? Mas as minhas obras mostram de que lado eu estou. Elas mostram se eu estou salvo ou não. Né, Lorival? Uma coisa interessante que nós temos aqui também é que foram vistas dentro da arca, segundo a passagem bíblica, as tábuas da lei de Deus. Isso nos mostra que a lei de Deus vai estar lá o tempo todo. Nunca foi abolida
A lei de Deus permanece e permanecerá para sempre. É isso mesmo. A lei de Deus não foi abolida. Assim como aqui na arca do santuário terrestre, as tábuas dos 10 mandamentos estavam guardadas dentro da arca, que representa o caráter de Deus. Imutável. Imutável, muito bem. E a glória de Deus se manifestava ali, o Shekinah, em cima do propiciatório, e ali dentro estava a arca as tábuas dos 10 mandamentos, as 2 tábuas, lá no céu. Na visão que foi dada aqui a João, como nós vimos em Apocalipse. As tábuas dos 10 mandamentos, como lido ali pelo Wendel, continua dentro da arca no santuário celestial. Então a lei nunca foi abolida. A lei nunca foi mudada. Para mudar a lei, teria que mudar o caráter de Deus, como disse o Alexandre, é imutável. Deus não muda. Ele era, é e sempre será. Então, embora nós somos salvos unicamente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, mas o critério de julgamento é a lei de Deus. A lei de Deus. A gente já estourou nosso tempo, vamos correr aqui para finalizarmos. E nós sabemos que Jesus é nosso advogado, né? Mas que diferença há entre Jesus como sumo sacerdote e aquele sumo sacerdote no templo de Israel, aquele que ficava lá dentro do santuário intercedendo pelo povo? Que diferença há? Rapidamente aí para que nós possamos fechar com chave de ouro essa lição. Sim, vou aqui, Alexandre, ler em 1 João 2:1 aqui, onde vai esclarecer muito bem qual que é o papel de Jesus também ali no santuário celestial. Ali fala assim, capítulo 2, verso 1 de 1 João. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Que privilégio, né, irmãos? Que privilégio é termos Jesus como nosso advogado. É o melhor advogado, ele nunca perdeu uma causa. E além do mais, ele é filho ali do juiz. Então, basta só nós crermos, confessarmos nossos pecados e Jesus, ele como nosso advogado, ele vai nos defender a nossa causa ali e nos trazer a salvação. E um ponto interessante também, Alexandre, me permita, é que aqui, como você disse, a diferença que entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio terrestre. Os sacerdotes e o sumo sacerdote, para que eles se apresentassem na presença de Deus, eles tinham que oferecer sacrifício a si próprio. Eles tinham que se purificar, tinham que ter os seus pecados perdoados. Jesus é um sacerdócio muito mais excelente, porque ele não tem pecado. Ele não tem o porquê ser perdoado, ser purificado. Ele já é puro, é santo, e é ele que intercede por cada um de nós. Isso daqui é lindo. Um Deus tão grandioso se preocupa com um ser tão insignificante como é esse que vocês estão vendo falar aqui nesse momento. Então, é lindo isso daí. Deus está à minha e à sua disposição. Vamos aproveitar esses últimos comentários para já fazermos as considerações finais. Tá bom? Wendel? Bom, minha consideração final é que Deus nos ajude, né? Nos ajude ao quê? A que nossos nomes sejam registrados ali no livro da vida. Além de ser registrado, que ele permaneça ali registrado. É uma forma de reconhecimento e de amor que nós vamos ter ao grande sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Lorival? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Ou seja, não há salvação fora de Jesus. Ele é a salvação. Amém. Tudo que eu e você precisamos para ser salvo está em Jesus e é Jesus. Então, estejamos nele e a salvação nossa será garantida. As minhas considerações finais, elas têm a ver com o dia da expiação. A Bíblia deixa claro que o dia da expiação era o dia em que o santuário era purificado e o povo também. Então, hoje nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus e ele virá para purificar o seu povo. E o dia da expiação, então, será findado, terá o seu fim. E nós viveremos eternamente purificados ao lado do nosso Senhor. É nosso desejo que você se arrependa, assim como eu, como todos nós que dependemos da graça e da misericórdia do Senhor, e que sejamos purificados, que esse dia da expiação funcione para a eternidade, para que possamos todos juntos um dia estarmos com o nosso Senhor, que é o Cordeiro que deu
a sua vida para que eu e você possamos viver eternamente ao lado dele. Amém. Amém? Nós agradecemos a companhia dos nossos amigos aqui, você que está em casa nos acompanhando, e até a próxima, em nome de Jesus.